Dia, paz do Senhor. Agora melhorou. Bom dia, paz do Senhor. Hoje eu confesso que eu tô com um pouquinho de sono.
Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Bom dia. Aleluia. Bom dia. O pessoal tá dormindo ainda. Bom dia, pastor. Glória a Deus. Bom dia, pastor. Shalom. Bom dia, shalom. Estou aqui, ó, vindo de uma vigília. Acabei de Glória a chegar. Deus. Acabei de acordei chegar aqui, agora. lá nos meus stories, eu postei lá, acabei de chegar na vigília. E eu tô aqui tentando acordar. Eu não vou mentir, não. Hoje foi difícil acordar. Eu acordo a semana toda, mas quando chega no sábado e no domingo, fica difícil acordar cedo. Vou mostrar aqui para vocês. Nós estávamos numa vigília da Zenete, que está acontecendo lá na igreja, 26 horas, vai até às 6 da manhã de domingo, pelo Brasil. E aí eu vou compartilhar aqui para mostrar, peraí, um videozinho. E aqui. Agora o Chari Sound, né, Glauber? Isso. Vamos lá. Compartilhar aqui, ó. Vamos aqui. Contra ti, fizemos o que é mal aos teus olhos, por isso tem razão do Aí que foi o momento do dizes, arrependimento, a leitura do Salmo 51. pois somos pecadores. Foi dividido em turnos, de 2 em 2 horas. E aí aqui a gente ficou com um turno. Eu fiquei, como eu vou viajar daqui a pouco, eu fiquei com um turno das 2 às 4 da manhã. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves dos céus acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus... Aí, ó. À medida que vai lendo, a gente vai colocando aí, o objetivo é ler a Bíblia inteira durante as 26 horas até as 6 horas da manhã do domingo, com o pessoal trocando a cada 2 horas o turno para intercessão, arrependimento, adoração e leitura da palavra. E aí é isso, estou chegando de lá agora, chegando da igreja direto para cá, para a live. E daqui a pouco eu viajo, vou pregar em Paracatu, Minas Gerais. Prego à tarde, prego à noite. E volto domingo de manhã para poder votar. E almoçar com minha mãe, que é aniversário dela. Bom dia, então, gente. Então, olha só. Eu quero compartilhar com vocês, né? Eu queria que a gente orasse nesse momento. Vamos orar, então. Sempre temos começado com oração. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, né? Mais essa madrugada, Senhor Deus, de estarmos aqui juntos
na tua presença, do nosso Pai, do nosso bom Pai. Hoje eu quero orar especificamente por esse desafio extra que nós tivemos essa semana. Nós queremos, Senhor Deus, de verdade, perdoar os nossos pais, como foi proposto nesse desafio extra. Cada pessoa que tem algum tipo de mágoa, algum tipo de trauma, que sofreu algum tipo de abandono, de abuso, qualquer tipo de circunstância que trouxe ferida, que gerou trauma, Pai, que haja o perdão completo, que haja a restauração completa, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor possa trazer, Senhor, a força necessária para perdoar completamente, depois dessas cartas que foram escritas, depois desse desafio desse final de semana agora, essa atitude de presentear o Pai, que possa haver a restauração completa, Senhor, que possa ser selado a restauração dessa identidade de filho perdoado e que pode perdoar, Senhor. Nós somos perdoados primeiro e por isso nós podemos perdoar, Senhor. Perdoa-nos como temos perdoado, Senhor, aqueles que nos têm ofendido. Então, que nós possamos realmente ser sempre, Deus, ter o perdão como estilo de vida. Constantemente, Deus, ter o perdão como estilo de vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço isso, Pai. Hoje, Deus, eu te peço para que o Senhor possa abençoar os pais. Eu quero abençoar aqui a vida do meu pai, eu quero, Deus, abençoar cada pai aqui representado. Nessa hora, você que está online e conectado comigo, eu te peço para que você ore nessa hora e especificamente abençoando o seu pai. Comece, deixa eu ligar aqui a gravação que depois eu coloco. Comece a abençoar aí o seu pai, comece a liberar essa bênção sobre ele, abençoe a vida do seu pai, independente de qualquer coisa, tem um poder nisso, né? Quando você honra, quando você abençoa o Pai, nós queremos abençoar os nossos pais agora, abençoamos, Senhor Deus, nosso Pai, abençoamos nossa mãe, abençoamos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor os abençoe, Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, perdoe-os, Senhor Deus, naquilo que eles talvez faltaram, naquilo que eles talvez não conseguiram nos entregar, não conseguiram fazer por nós. Hoje nós te pedimos, Senhor Deus, a completa bênção do Senhor sobre eles, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor os abençoe, Deus, que o Senhor os perdoe, que o Senhor os guarde, Deus, que o Senhor possa restaurar, Senhor Deus, aqueles pais que ainda não conhecem o Senhor, Deus, que eles te conheçam, que eles recebam em Ti o perdão dos seus pecados, que eles recebam em Ti a restauração da sua vida, Pai, em nome de Jesus, Papai, que cada pai, Senhor Deus, representado aqui, Pai, possa ter um encontro real com o Senhor, Deus, possa ter a Tua identidade e restaurada no Senhor, Papai. Visita cada pai, visita cada um, Senhor Deus, desses progenitores, desses que eram talvez para ser aqueles que iam prover, aqueles que iam dar carinho, aqueles que iam dar amor e que talvez falharam nisso. Pai, hoje nós queremos perdoá-los e nós queremos, Senhor Deus, pedir a bênção do Senhor sobre eles, Pai. Abençoamos, Senhor Deus, oramos para que o Senhor os abençoe, Deus. Em nome de Jesus, sabemos que esse é o caminho da restauração das nossas emoções, é o caminho da restauração da nossa identidade. Quando nós, Senhor Deus, ao invés de ficarmos ressentidos, nós conseguimos abrir a nossa boca para abençoarmos, Pai. E hoje nós queremos abençoar. Hoje nós queremos abençoar os pais, nós queremos abençoar os pais do Brasil, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa quantidade de famílias monoparentais criadas somente pelas mulheres, com pais ausentes, Pai, que esse número possa diminuir, que esses índices possam diminuir, Pai. Que nós possamos, Pai, ter pais que sejam homens de Deus para assumir suas famílias, para criar os seus filhos, Papai. Senhor, nós oramos pelos pais da nossa nação, Deus, em nome de Jesus, pelos líderes das nossas nações, da nossa nação, fortalece os homens, fortalece, Senhor Deus, os pais, Pai, em nome de Jesus Cristo, fortalece as famílias, Pai, nós oramos por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, pela bênção do Senhor, a palavra final do Antigo Testamento ali, Senhor Deus, para terminar tudo, Deus, e a palavra para início do Novo Testamento, da Nova Aliança, é de que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Hoje nós oramos por essa palavra, que sejam convertidos os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, Senhor,
na nossa nação, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Deus, que haja essa conversão, Deus, do coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, conforme o profeta, Senhor Deus, profetizou ali. E ele disse, Senhor Deus, o Senhor disse através dele, Deus, que se não fosse assim, o Senhor viria e feriria a terra, Pai. Senhor, que haja essa conversão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. O coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, nós oramos por isso. Oramos pela restauração da identidade, Senhor Deus, da filiação, Deus. Acima de tudo, Deus, que nós possamos ter a convicção de que somos filhos do Senhor e que ainda que os nossos pais terrenos nos decepcionem, o Senhor jamais nos decepciona. O Senhor é esse bom Pai que nunca falha, que nunca errou e que nunca vai errar. E nós confiamos nesse amor, descansamos nesse amor, Deus. Tu és o nosso descanso, Senhor. Tu és, Jesus, o nosso descanso. A tua palavra diz que aquele que está sobrecarregado, aquele que está cansado deve ir a ti, Jesus, e o Senhor aliviará. Que o Senhor alivie os nossos fardos, que o Senhor seja o nosso descanso. O Senhor é o nosso Shabat, o Senhor é o nosso descanso. Em Ti nós encontramos o descanso para a nossa alma, o descanso para a nossa vida, a restauração das nossas feridas, Senhor, a cura das nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si, Deus, todas as nossas enfermidades, Jesus, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti. O Senhor já levou sobre Ti para que nós tenhamos paz, que haja paz. Paz no nosso coração, paz na nossa mente, paz nas nossas emoções, paz no nosso mindset, o shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, shalom, a paz que excede todo entendimento, que guardará a nossa mente e os nossos corações conforme a Tua palavra declara, que assim seja nas nossas vidas, essa paz do Senhor sobre nós, sobre as nossas vidas, papai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, glória a Deus, aleluia. Então é isso, né? Eu quero ler com você os textos de hoje, né? Fazer aqui uma reflexão sobre isso, né? Nós temos hoje o Salmo 103. Vamos abrir aí no Salmo 103. Salmo 103, verso 13. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, né? Então, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele é esse pai para os seus filhos, né? Provérbios, como tem uma outra. Deixa eu ler aqui outra tradução, né? Vamos aqui para Salmo. Peraí. Salmo 103. Deixa eu abrir aqui. Em outra versão. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, né? Então, esse é o nosso Pai. Ele se compadece de nós. Ele conhece, né, as nossas dores, os nossos traumas, os nossos medos, os nossos anseios. E em Provérbios 14, 26, que também é o texto de hoje, ele diz: quem teme o Senhor está seguro. Quem teme o Senhor está seguro. Ele é refúgio para os seus filhos, né? Então, temer ao Senhor nos dá segurança, e Ele é esse refúgio. E esse refúgio fala desse lugar onde talvez você foi ferido, onde talvez você foi marcado na sua identidade, porém você encontra esse refúgio no Senhor. Ele é o nosso refúgio. Ele é em quem nós encontramos cura. No Salmo 103 também, um pouquinho antes, ele fala ali, né, que Ele é quem nos cura. Salmo 103, 3, ele diz: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renove como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo,
a todos os oprimidos. Então, quando ele diz que o Senhor é aquele que sara as nossas enfermidades, essas enfermidades não são somente as enfermidades físicas, né? Elas são as enfermidades também da nossa alma, da nossa psique, do nosso mindset, né? São os traumas, são essas coisas que vieram para nos marcar, essas configurações, como eu falei aqui logo no início do desafio, sobre configurações que realmente vieram para nos marcar, para ferir a nossa identidade, e o Senhor traz cura sobre isso, sobre todas essas áreas das nossas vidas. O Senhor tem cura para nós. E eu creio que Deus está curando isso. Deus está curando emoções, Deus está curando relacionamentos, Deus está curando, restaurando a nossa identidade, porque nós precisamos ser resolvidos em Deus, para que a gente possa viver as grandes coisas que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, quando nós somos resolvidos em Deus, isso muda tudo, né? Quando você é resolvido em Deus. A falta dessa identidade de filho faz com que muitas pessoas façam, né, e cometam coisas, né? Eu quero ler aqui com você hoje, falar um pouco dentro de tudo isso, né, que a gente tem falado, e completando essa semana, que foi uma semana de tanta cura, né, de tanto tratamento na nossa identidade aí. Eu queria falar com você a respeito de Juízes, aqui no capítulo 11. Se você puder aí acompanhar comigo, a gente vai ler aqui praticamente todo esse capítulo aqui de Juízes, tá? Juízes capítulo 11. Eu quero falar um pouco sobre o trauma de Jefté, né? Então, uma ministração, uma história aqui da Bíblia que nos mostra aqui, já foi comentado aqui por alguém a respeito disso. Tem uma ministração muito forte do Koch, né, que é do Jokun, que é um mestre na palavra, mais profundo do que isso que eu vou trazer aqui. Eu vou trazer só uma reflexão, mas depois você pode pesquisar. Eu acredito que tenha disponível essa palavra dele, esse estudo mais completo sobre o trauma de Jefté. Então, a Bíblia fala em Juízes sobre Jefté. Jefté, no texto de Juízes 11, diz: Jefté era um guerreiro corajoso, era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meios irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher, né? Então, Jefté era um filho bastardo. Ele era um filho do seu pai com uma prostituta, era um filho fora da aliança, e isso trouxe uma rejeição muito grande, porque ele foi expulso de casa por causa disso. Então, Jefté fugiu dos seus irmãos e foi viver na terra de Tob. Em pouco tempo, passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Então, Jefté, ele foi viver nessa outra terra, ele acabou criando meio que um exército ali, né? Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra de Tob. Venha e seja nosso comandante. Olha só. Então, agora, os líderes de Gileade, né, que era a terra original dele, de onde ele foi expulso, de onde ele saiu, né, de onde ele foi embora dali, mandaram buscá-lo agora, né? Então, lá na frente, quando eles foram atacados, eles mandam buscar Jefté. Venha e seja nosso comandante, chama ele para ser líder deles. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhes disse: não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa do meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Por que precisamos de você? Respondeu os líderes. Por que precisamos de você? Respondeu os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhes disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der vitória sobre os amonitas, governarei sobre todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo fez governante e comandante do exército. Em Mispá, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon para perguntar: por que você saiu para guerrear contra minha terra? O rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: quando saíram do Egito,
Os israelitas roubaram minhas terras desde o rio Arnon até o rio Jaboque e até o Jordão. Agora devolva-nos pacificamente esse território. Jefté enviou a seguinte mensagem em resposta ao rei amonita. Assim diz Jefté: Israel não roubou terra alguma de Moabe, nem de Amon. Quando o povo de Israel veio do Egito e chegou a Cádiz, depois de atravessar o Mar Vermelho, enviou mensageiros ao rei de Edom e pediu: deixe-nos passar por sua terra. Contudo, seu pedido foi negado. Então fizeram o mesmo pedido ao rei de Moabe, mas ele também não os deixou passar. Por isso, o povo de Israel ficou em Cádiz. Depois passaram pelo deserto, contornando Edom e Moabe, acompanharam a divisa de Moabe a leste e acamparam do outro lado do rio Arnon. Em momento algum, atravessaram o Arnon para entrar em Moabe, pois o Arnon era a divisa de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Sihon, rei dos amorreus, que governava em Hesbom, e pediu: deixe-nos passar por sua terra para chegarem ao nosso destino. O rei de Sihon, porém, não confiava em Israel o suficiente para deixar o povo passar por seu território. Em vez disso, mobilizou seu exército em Jaza e atacou Israel. Ele está resumindo aqui o que aconteceu lá quando o povo saiu do Egito e quando ele foi se deparando com esses reis, né, com esses povos ali naquele período, depois que o povo saiu do Egito. Mas o Senhor, Deus de Israel, entregou o rei Sihon nas mãos do seu povo, que derrotou os amorreus. Israel tomou posse da terra dos amorreus, que viviam naquela região, desde o Arnon até a Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Como você vê, foi o Senhor, Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e a entregou a Israel. Dos amorreus, e a entregou a Israel. Por que, então, haveríamos de devolvê-la? Fique com o que o seu Deus Camus lhe der, e nós ficaremos com o que o Senhor, nosso Deus, nos der. Acaso você é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele tentou disputar esses territórios com Israel. Ele entrou em guerra contra os israelitas. Israel vive aqui há 300 anos. Habita em Hesbom e nos povoados ao redor, até Aroé e seus povoados, e todas as cidades às margens do rio Arnon. Porque até agora vocês não fizeram esforço algum para reaver esse território. Portanto, não pequei contra você. Pelo contrário, você faz mal a me atacar, que o Senhor, o juiz, decida hoje qual de nós está certo, Israel ou Arnon. Então ele faz toda uma argumentação falando que desde que saíram do Egito, eles ocupam a terra por 300 anos, têm direito àquele território. Mas o rei de Arnon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispa em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté, agora é o ponto, fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa quando eu regressar vitorioso. Eu oferecerei como holocausto. Jefté saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou. Fecha esse WhatsApp. E o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroé até os arredores de Minite, chegando até Abel-Queramim. Assim os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: ah, minha filha, você acabou comigo. Trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela disse: pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, os amonitas. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem. Pode ir, disse Jefté, e deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito, e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso, tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefté de Gileade. Então, esse texto é um texto forte. Na verdade, o livro de Juízes é um dos livros mais fortes da Bíblia, né? Quem já leu aí fica impactado, né? Eu fico impactado todas as vezes com as histórias de Juízes.
né? Muitos relatos, muitas coisas assim que são até assustadores, né? A gente vê, era um período, o texto de Juízes, ele deixa claro isso várias vezes, né? Que era um período onde não haviam reis e os homens faziam o que queriam, né? E aí, por causa disso, a gente vê tantas atrocidades aqui nesse livro, tantas coisas que acontecem, que você fica até assustado. E essa é uma das histórias, né? Assustadoras. Porque Jefté, ele faz um voto, ele diz que ele vai entregar o que primeiro fosse ao seu encontro. E o que primeiro vai ao seu encontro é a sua filha. Então, ele sacrifica a sua própria filha ali para cumprir um voto que ele fez com Deus. Agora, o que isso tem a ver com paternidade? O que isso tem a ver com um trauma não resolvido, né? Por quê? Porque Jefté, ele tinha uma questão de rejeição na sua vida, né? O texto fala isso no início, que ele era filho de uma prostituta, ele foi expulso pelos seus irmãos, ele se une a alguns homens, ele forma um exército, e depois esses mesmos irmãos pedem para que ele seja seu líder. Quando Jefté é chamado para ser seu líder, aqui a gente consegue compreender que ele tinha uma insegurança que ele carregava. É normal que uma pessoa que não seja resolvida com a sua questão da paternidade, né, com a sua identidade, com seus traumas, com a rejeição que talvez viveu na vida, ela tome decisões baseadas nisso. O mindset, essa ideia de mindset, ele fala a respeito de um conjunto de crenças que você tem, uma mentalidade que você tem, e você toma decisões a partir desse conjunto de crenças. Então, nós tomamos as nossas decisões baseadas no nosso mindset, né? Na nossa configuração, como eu chamei aqui. O Mark W. Baker, que é o autor do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu, ele fala sobre princípios organizadores. Ele fala que nós agimos de acordo com princípios organizadores. Então, nós temos alguns princípios nas nossas vidas que nos configuram. Então, você tem um princípio organizador e você vai tomar uma decisão, você age baseado numa configuração prévia que você tem. Então, se você foi configurado a ser alguma coisa, é normal que você tome decisões, é normal que você, inclusive, faça a sua leitura do mundo, a sua leitura das situações baseado nessa lente que você tem, né? Se eu não me engano, é o Augusto Cury, que já usa um pouco a ideia de lentes, né? Ele fala sobre as lentes com as quais você vê o mundo. Então, tem a ver com o princípio organizador, o mindset, que é da Carol Dweck, que fala sobre isso, né? Com esse livro Mindset dela, ou os seus princípios organizadores, como o Mark W. Baker fala, ou como o pastor Insano, o pastor Ivan Júnior, aí da Rede Insana fala, é a sua configuração, né? Como você foi configurado assim, no seu computador, na sua psique, você foi configurado assim. Então, você age a partir dessa configuração, você age a partir desses princípios organizadores, né? E você percebe o mundo dessa forma. Então, inclusive, dentro da psicologia também fala-se sobre a percepção seletiva, né? O que é a percepção seletiva? Você tende a perceber aquilo que você, de alguma forma, já teve a sua atenção chamada para isso. Então, por exemplo, se eu falo para você que eu tenho um sonho de ter uma Ranger, uma Ford Ranger azul, né? E aí eu falo isso para você, você amanhã vai passar por uma Ford Ranger azul e você vai percebê-la, e você vai lembrar de mim. Você vai falar, pastor, tem vontade de ter um carro desse. E aí você começa a perceber, né? Você nem percebia a Ford Ranger, e daqui a pouco você está percebendo ela. Se eu falo para você sobre alguma coisa que você nem conhecia isso, e aí você tem uma sua atenção chamada, por exemplo, esses dias eu falei aqui sobre o suco de taperebá, né? Que é como é que é o nome, gente? O nome da fruta no Nordeste é taperebá no cajá, obrigado. Cajá, né? Então, o suco de cajá, o suco de taperebá. E aí tem uns que não sabem o que é isso, mas a partir do momento que você foi despertado para isso, você começa a perceber isso. Então, daqui a pouco você escuta em algum lugar alguém falando, alguém comenta, então você tem, isso chama-se percepção seletiva, você começa a perceber algo que você já foi previamente configurado a perceber. Então, nós percebemos o mundo a partir das nossas configurações, né, dos nossos princípios organizadores, das nossas lentes, do nosso mindset. E aí, quando você tem esse trauma, né, quando você tem essa rejeição não tratada na sua vida, você vai tomar decisões, você vai perceber as coisas, né, a partir disso,
Então é normal que você se sinta rejeitado em outros ambientes, mesmo quando não há uma rejeição, né? Então, por exemplo, você está num contexto onde você acha que você é rejeitado, onde as pessoas fazem algo, e aí é aquela pessoa que é assim, ele está aqui e tem duas pessoas conversando longe assim, sorrindo e olhando para ele. Aí, quando ele tem a questão da rejeição, ele já pensa o quê? Estão falando de mim. Olha lá, estão rindo de mim. Eu que sou o assunto. Por quê? Porque ele já tem. Se ele é alguém resolvido sobre isso, ele não pensa o pior das pessoas. Mas quando ele já tem um trauma, uma rejeição, ele vai pensar o quê? Ele vai pensar isso. Né? Então, quando alguém está... Né, tem pessoas que têm essa síndrome de perseguição, né? Essa mania de perseguição. Acha que tudo estão conspirando contra ele, estão falando mal dele, tá todo mundo contra ele. Por quê? Porque ele está percebendo o mundo, está percebendo as pessoas, está julgando as pessoas, lendo as pessoas a partir dos seus próprios traumas, a partir das suas questões não resolvidas. Então, quando nós julgamos os outros, muitas vezes nós estamos julgando a partir de quem nós somos. Então, por exemplo, é comum você encontrar uma pessoa, talvez, que ela tem um tipo de pecado na vida dela, que ela não conseguiu vencer ainda, e ela como pode-se dizer, repetidamente está caindo nessa mesma coisa, tendo essa mesma dificuldade, e ela começa a achar que todo mundo é assim, né? Então ela começa a olhar e achar que todo mundo tem o mesmo pecado que ela e julgar as pessoas a partir do seu pecado. Então, por quê? Porque toda essa questão do mindset, você vai ler o mundo de acordo com a sua configuração, você vai se relacionar com o mundo de acordo com a sua configuração. E por isso que é tão importante a gente resolver os nossos traumas, resolver as nossas pendências, porque tem gente que pensa que você veio a Jesus, você nasceu de novo, você tem direito à eternidade, e eu não preciso mexer com mais nada, eu não preciso mexer com meus traumas, eu não preciso resolver nada, está tudo tranquilo, e a pessoa vive à mercê daquilo que ela poderia viver, não experimenta a vida que Deus tem para a vida dela. Por quê? Porque ela não resolve essas coisas e ela continua se relacionando, mesmo cristã, mesmo salva, mesmo nascido de novo, mas ele continua com um mindset que não mudou, então ele continua se relacionando com as pessoas e agindo com as pessoas a partir de traumas e de rejeições. Então, por isso que a gente precisa tratar essas áreas das nossas vidas, à medida que a gente vai detectando o que precisa ser tratado ainda, ver se há em mim algum caminho mau, sonda-me e ver se há em mim algum caminho mau, e à medida que eu vou descobrindo esses caminhos maus, eu preciso ir tratando em Deus, colocando isso debaixo do Senhor, para quê? Para que eu não faça, tome decisões a partir dos meus traumas e a partir das minhas feridas. E muitas pessoas estão tomando decisões a partir dos seus traumas e a partir das suas feridas. E aqui, a gente, lendo a história de Jefté, a gente percebe que Jefté, ele tinha uma insegurança, né? Você percebe aqui que Jefté, por ele ter sido um cara rejeitado, por ele ter passado por aquele tipo de rejeição, agora ele vê uma nova oportunidade. Qual é a oportunidade dele? Opa, agora aqueles que me rejeitaram, eu vou liderá-los. Então eu vou liderar esses. E aí, a partir do momento que ele se vê nessa situação, ele se coloca numa cobrança muito excessiva, sabe? A pessoa que ela age baseada no trauma, ela às vezes cria uma questão de perfeccionismo, onde ela tem que impressionar os outros, né? Ela tem que ser perfeita, ela tem que... Por quê? Porque ela precisa provar, é como se ela tivesse todo o tempo que provar o seu valor, todo o tempo provar que ela é boa. Então, Jefté, ele, por causa daquele trauma, por causa daquela rejeição, agora ele se vê numa oportunidade de ser líder daqueles que o rejeitaram. E aí ele se coloca numa posição de cobrança muito grande, onde ele pensa assim, eu não posso falhar, eu preciso agora vencer, eu preciso, e isso leva ele a fazer um voto precipitado, um voto que fez com que depois ele tivesse que sacrificar a sua própria filha. Tem muitos votos que as pessoas fazem, não por causa de obediência ao Senhor, não por causa de um coração de simplesmente, obedecer uma direção de Deus e fazer um voto, mas existem votos, propósitos que as pessoas fazem às vezes, que são baseados no medo, baseados na rejeição. Tem pessoas que às vezes estão fazendo votos para se sentirem aceitas, para se sentirem amadas. Quantas pessoas às vezes não conseguem dizer não por causa dessa questão da rejeição, e ela está às vezes num contexto de igreja ou num contexto de empresa onde ela trabalha e ela não consegue dizer não, ela precisa dizer sim para tudo. Ela, por quê? Porque ela não, por essa questão da rejeição não resolvida,
Então ela tem medo de dizer não e ser rejeitada. Então ela começa a dizer sim para tudo, e aí ela se coloca em votos que Deus não tem para a vida dela. Ela é precipitada nesse voto. A Bíblia fala sobre não sermos precipitados ao fazermos um voto, porque se fizermos um voto, precisamos cumpri-lo. Então, Jefté aqui, de certa forma, ele fez um voto que levou ele a uma consequência, fazer algo que, inclusive, o Senhor abomina, porque esse tipo de coisa que ele fez de sacrificar, a gente sabe que isso nunca foi o desejo de Deus, Deus nunca pediu isso, e Deus sempre abominou, inclusive, aqueles que sacrificavam seus próprios filhos. Deus nunca foi um Deus que pediu isso. O único momento que Deus pediu isso foi para Abraão, e Deus não permitiu que ele fizesse isso. Isso significa o quê, gente? Pastor, tá no YouTube? Não, não tá. Ah, ok. Por quê? Não, é que o senhor sempre coloca no YouTube também. Está live no YouTube, o senhor não colocou hoje. Então, eu vi depois que eu já tinha começado, aí quando eu não lembro de colocar no início, eu pego a gravação e depois eu jogo no YouTube. Tá bom? Então é isso. Aí o que acontece? A pessoa está ali fazendo votos, fazendo propósitos, talvez, não baseado em simplesmente eu quero agradar a Deus, eu quero crescer espiritualmente com isso, sabe? Eu quero obedecer talvez ao que Deus me pediu, mas fazendo baseado nos seus traumas. E o que a gente percebe aqui é que Jefté estava agindo com medo, com medo de agora nessa responsabilidade que ele estava, de liderar aqueles que um dia o rejeitaram, ele então se coloca nessa posição de fazer um voto extremo ali com Deus, de oferecer, de entregar para Deus algo que Deus não pediu, porque no caso de Abraão, o Senhor pediu Isaac, então Abraão foi lá em obediência, e por isso Deus inclusive interviu, foi lá e disse, não, você não vai precisar sacrificar o seu filho. No caso de Jefté, Deus não interviu, e isso é muito forte, porque Deus não interviu, porque não foi algo que Deus pediu, ele estava fazendo algo não que o Senhor pediu para ele que decidiu fazer aquele voto, baseado nas suas feridas e no seu medo. Então, por isso nós precisamos nos resolver, por isso que é tão importante a gente resolver as nossas pendências, as nossas feridas, os nossos traumas, para que a gente não tome decisões que vão, inclusive, sacrificar os outros, sacrificar os outros. Aqui a gente vive, se você observar isso, existem muitas pessoas que estão sacrificando os seus filhos, sacrificando a sua família, ainda que não seja um sacrifício literal, como foi o caso de Jefté, de pegar uma faca de repente ali e imolar ali e matar como sacrifício, mas tem muitas pessoas que estão sacrificando por causa da sua rejeição, Então, às vezes por causa de não conseguir dizer não, ou não a um trabalho talvez, de não colocar limites, a pessoa está sacrificando a sua casa, sacrificando às vezes seu casamento, sacrificando seus filhos, tudo por quê? Por causa de agir baseado em rejeição, a partir desse mindset ferido, a partir dessas feridas da alma, dessas feridas, dessas coisas não resolvidas. Então, essa questão do trauma de Jefté aqui é muito forte. O que a orfandade pode fazer? Nós temos várias histórias na Bíblia, e eu selecionei algumas delas para a gente estar falando aqui nesses dias do propósito paternidade. Hoje eu estou falando de Jefté, mas tem outros casos na Bíblia, onde você vai ver pessoas que tomaram atitude, tomaram decisões e que viveram talvez algumas coisas, por quê? Por causa da questão da orfandade. A orfandade é algo muito sério. Quando a pessoa não é resolvida em Deus, como seu pai, porque Jefté, por mais que ele tenha sido órfão no sentido de ter sido rejeitado ali por ser um filho de uma prostituta, um filho bastardo, ele precisava ter se resolvido com Deus. Davi, a gente vê que lá na frente Davi se resolve com Deus. Ele encontrou em Deus uma paternidade e por isso ele conseguiu vencer algumas etapas da sua vida, a sua vida. E mesmo assim Davi ainda cometeu alguns erros sérios, que também a gente vai estar falando sobre isso ainda, sobre Davi aqui. Mas você vê que Davi, ele tinha essa questão de ser o rejeitado, de ser o oitavo filho, talvez um filho bastardo. Alguns acreditam que Davi pudesse ser um filho bastardo, por isso que ele não foi chamado quando Samuel foi ali para ungir o rei, e Davi nem foi chamado entre aqueles filhos, porque talvez ele fosse um filho bastardo. Há uma
uma linha que crê dessa forma, que, né, de acordo com alguns estudos, algumas pesquisas, acredita-se que pode ser que Davi tenha sido um filho bastardo, né? Fora também do casamento do seu pai, mas que isso não é, né, realmente, a Bíblia não diz exatamente isso, né? Porém, independente dele ser um filho bastardo ou não, a gente sabe que ele era um filho que tinha um tratamento diferenciado, tanto pelos irmãos como pelo próprio pai, tanto que ele escreve que ele se tornou como um estranho para a sua própria casa. Então, Davi tinha esse sentimento de rejeição também, né? Porque às vezes não necessariamente precisa ser um filho bastardo. Às vezes é o filho de um pai e de uma mãe presentes dentro de uma casa, porém que viveu essa rejeição de alguma forma por um dos pais ou pelos pais, né? E aí criou esse tipo de trauma. Então, esses traumas, eles não são neutros, sabe? A gente precisa entender isso. Tem pessoas que acham que não precisam mexer nessas coisas, que não precisam tratar essas coisas, não, tá tudo certo. E elas não percebem que não é neutro. Um trauma nunca é neutro. Ele vai me influenciar de alguma forma. Ele vai afetar o meu mindset, ele vai afetar a minha forma de agir a partir desse mindset, a partir dessa mentalidade. A minha atitude está diretamente relacionada à minha mentalidade, né, à minha configuração. Então, por isso que eu preciso me resolver em relação a isso. Para quê? Para que eu não reproduza, inclusive, né? Para que eu não haja baseado no medo da rejeição, sabe? No medo do que vão pensar de mim. Então, tem muitas pessoas que às vezes estão aceitando o que elas não deveriam aceitar, estão fazendo o que elas não deveriam fazer. Quantas mulheres, né? Quantas meninas estão se entregando a homens, né, sexualmente falando agora, por causa da questão da rejeição, né? Porque às vezes ela não teve um pai que validou, um pai que elogiou, um pai que amou, um pai que beijou, um pai que disse que ela era linda, e agora quando ela encontra um homem qualquer que não tem compromisso nenhum com ela, mas que elogia, mas que diz que a ama simplesmente porque quer levar para a cama, ela acaba se entregando sexualmente, entregando a sua intimidade. Por quê? Porque está agindo baseada nesse, né? Eu já atendi pessoa que disse: pastor, eu dei para ele, né, usando aqui a palavra do jeito que é usado por aí, eu dei para ele porque eu tinha medo, porque se eu não desse para ele, ele ia arrumar outra, então eu tinha que dar para ele. Então, quer dizer, a menina se entregou ao cara com medo da rejeição, né? Se eu não der para ele, ele vai me rejeitar, ele vai arrumar outra pessoa, então eu vou ter que fazer isso. E a pessoa faz então isso, né? Toma uma decisão dessa. Por quê? Por causa do medo de ser rejeitado. Então, o medo da rejeição, né, essa coisa da rejeição, leva muitas pessoas a tomarem decisões muito drásticas, né, muito terríveis. Tem uma pessoa que escreveu sobre o Hitler, uma análise da personalidade do Hitler, e a declaração dele foi que o Hitler era só um menino com medo, né, no canto de uma sala. Então, o medo dele, a rejeição dele, os traumas dele, o menino acuado com medo, fez com que ele fizesse coisas tão horríveis como matar ou permitir que milhões de pessoas fossem mortas, né, como foi o caso do Holocausto dos judeus por causa do Hitler. Né? Então, apenas um menino com medo, apenas um menino assustado que estava ali matando por causa dos seus traumas. Né? Então, quantos a gente não tem por aí? Né? Quantos psicopatas que estão fazendo, matando, que estão ferindo pessoas apenas porque um dia foram feridos, porque um dia não tiveram um pai. Quantas decisões erradas que são tomadas, né? Quantas tatuagens que não são feitas, né? Não estou aqui querendo entrar no ponto de tatuagem, sim ou não, né? Se pode ou não pode, não é isso. Mas quantas tatuagens não são feitas, quantos piercings não são colocados, né? Quantas pessoas, apenas para confrontar uma rejeição, apenas para dizer: eu estou aqui, olha para mim, estou aqui, ó, eu quero chamar a sua atenção. Então eu vou raspar minha cabeça, eu vou pintar meu cabelo, eu vou botar 50 brincos na orelha, eu vou fazer umas tatuagens. Para quê? Para que você olhe para mim, né? Por causa da rejeição, para ser aceito. Quantas pessoas não estão entrando nas drogas porque não querem, né, têm medo de serem rejeitados? Eu não conheço uma pessoa que ela disse assim: não, eu comecei o alcoolismo, eu comecei a beber porque eu gostei, experimentei e gostei. Não tem como gostar, gente. Como é que uma pessoa gosta de cerveja? Ou trem ruim da bagaceira.
né? A pessoa, ela experimenta aquilo ali, por quê? Por causa, normalmente, você vai ver, conversa com alguém, você vai ver alguém, né, que tem essa vida de bebedeira, e você vai ver como ele começou. Começou por causa dos amigos, né? Começou porque ele estava saindo com os amigos ali, e estava todo mundo bebendo, e ele com medo de ser rejeitado, para ser aceito pelo grupo, para se sentir parte, ele aceitou. E muitos aceitaram o cigarro, muitos aceitaram a droga, muitos aceitaram a bebida. Eu fiz um trabalho uma vez aqui na cidade, que foi Rede Insana contra o crack. Então, o crack estava muito forte aqui na cidade, e aí a gente fez esse trabalho. Eu passei uma noite inteira na rua, visitando bocas de fumo, entrevistando viciados, e depois nós fizemos um ato profético, oramos, clamamos para que caísse por terra esse principado, né, esse demônio que age por trás desse vício. E verdadeiramente, depois desse culto que nós fizemos com esse ato profético, a gente viu um recuo mesmo do inimigo em relação a isso. Mas naquela noite que eu passei, entrevistei muitas pessoas, inclusive acredito que tenha salvo no canal da Rede Insana, esse meio que um documentário que a gente fez sem muita estrutura, mas a gente foi, né, nas bocas de fumo, entrevistar algumas pessoas. Eu nunca me esqueço de uma menina que a gente encontrou na rua, viciada em crack, muito bonita, sabe, uma menina nova, e ela era filha de policial civil, e ela estava na rua, né, por causa do crack. Ela foi morar na rua, e ela contou a história de como aconteceu, né, e ela disse que foi por causa de amizades, né, foi porque ela estava ali, e a galera, né, você tem que experimentar, e ela, então, por causa daquela pressão dos amigos, né, para se sentir aceita e incluída, ela decidiu experimentar. E o crack é uma droga tão terrível que normalmente a pessoa que utiliza a primeira vez já fica viciada, né? Basta uma única vez para que a pessoa fique viciada. Então ela já entrou no vício logo de cara, e aí ela, filha de policial civil, né, imagina, dentro do contexto que ela vivia, né, o pai não aceitava de jeito nenhum, e ela preferiu ir para a rua. Então ela estava morando na rua por causa do vício do crack. Então, assim, para você ver o que uma rejeição pode levar com alguém a fazer, né? Quantas pessoas estão tomando decisões por causa dessa rejeição, sabe? Por causa desse medo, né, dessa rejeição, por não conseguirem dizer não, e não conseguem dizer não por causa da rejeição. Então, o que a gente vê acontecer na vida de Jefté, que foi tão triste, né, ter que sacrificar a própria filha, foi por causa de um voto que ele fez, um voto baseado no medo. Nossos votos não podem ser baseados no medo. Nossas ofertas não podem ser baseadas no medo. Nosso ministério não pode ser baseado no medo. Eu não posso pregar por causa do medo. Eu não posso, sabe, tentar ser santo por causa do medo. Eu tenho medo aqui de ir para o inferno. Eu tenho medo de Deus não me aceitar. Então, tudo que é baseado no medo vai me levar a tomar decisões erradas, né? Nós precisamos agir por causa do amor, né? Por causa de quem nós somos em Deus. Desde o início eu estou falando isso aqui, né? Nós fazemos por causa de quem nós somos em Deus, e não para sermos aceitos, mas porque já fomos aceitos, né? Não porque queremos ser amados por Deus, mas porque já somos amados por Deus. Então a gente precisa crescer nesse conhecimento desse amor de Deus por nós, dessa aceitação de Deus por nós, e entender que não é o quanto que eu faço para Deus que vai me fazer mais amado, né? Mas que não há nada que eu possa fazer para Ele me amar mais ou me amar menos. Ele me ama e pronto. Eu vou apenas responder a esse amor. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando eu conheço o amor de Deus, eu vou perdendo medo. Eu consigo andar com a cabeça erguida, sabendo que eu posso dizer não, eu posso ser rejeitado pelas pessoas, eu não preciso ficar me preocupando hoje com as redes sociais, né? A gente vê quantas pessoas, para serem aceitas, né, estão fazendo coisas terríveis em troca de likes, né? Querendo curtidas, querendo compartilhamentos, querendo de alguma forma chamar a atenção. Um monte de gente órfã, um monte de gente com problema de rejeição que está gritando, né? Olha para mim. E até aqueles que às vezes estão se colocando na posição de se esconder, de alguma forma também estão querendo chamar a atenção e serem aceitos de alguma forma. Então a rejeição, ela é muito séria. Por isso que a gente precisa tratar isso nas nossas vidas, por isso que nós precisamos reafirmar essa identidade de filhos aceitos, amados, bem-vindos à presença do Papai. Por isso que nós precisamos entender esse nosso lugar de filhos amados por Deus,
para que a gente ande com essa certeza, sabe? Com essa certeza de que nós somos amados, que o Senhor é o nosso Pai, que nós não somos órfãos, e ainda que o nosso pai terreno tenha nos decepcionado, nossa mãe, nossas figuras de autoridade, líderes, pessoas tenham nos decepcionado, Deus não nos decepciona e nós não precisamos agir por medo, nós não precisamos agir por medo de ser rejeitado, sabe? Não precisamos fazer votos precipitados, não precisamos fazer o que a gente às vezes está fora do nosso alcance e a gente faz isso com medo, né? Então, isso é algo que precisa, né, desse tratamento. Aqui uma pessoa perguntou, inclusive, pastor, mandou aqui no meu particular, a rejeição ocorre pelos pais ou por qualquer pessoa ou figura de autoridade? Qualquer pessoa ou figura de autoridade, né? Porque essa questão do mindset, da configuração da nossa mente, ela acontece a partir de experiências profundas. Então, toda experiência profunda, ela vai marcar a gente de uma forma diferente. Então, se você está andando na rua e tem uma pessoa que você nunca viu na vida, e ela passa por você e ela grita assim, você é feio, né? Você olha e... o que essa pessoa é, né? Não tem a ver essa pessoa na minha vida, não faz diferença nenhuma o que ela está falando. Essa é a verdade. Né, agora, se você escuta isso do seu pai, se você escuta isso da sua mãe, se você escuta isso de um irmão, se você escuta isso de um pastor, se você escuta isso de um chefe, de um professor, de alguém que tem um papel diferente na sua vida, que você tem um respeito diferente, que você olha para essa pessoa de uma forma diferente, isso é uma marca maior na sua vida. Então, se você ouviu de alguém que você é burro, que você não vai conseguir aprender, que você não consegue terminar as coisas que você começou, sabe, que você é desastrado, que você é desengonçado, sabe, que você não faz nada direito, né? Quantos pais estão dizendo isso para o seu filho? Esse menino não faz nada direito, olha aí, tudo que pega dá errado, olha aí, tudo que pega quebra, olha aí. Então, você recebe essas informações de pessoas que têm uma representação maior na sua vida, isso vai ter uma marca maior. A marca maior, né, é a dos pais mesmo, e a maior é a do pai, né, como a gente está vendo aqui. Diretamente a representação de Deus nas nossas vidas é o pai, né? Mas tanto o pai como a mãe, que são as principais figuras, são as que vão mais nos marcar, né? São as palavras que vão mais ter poder sobre as nossas vidas. Agora, as outras pessoas que são figuras de autoridade também, né? Então, se você escuta de um pastor, você escuta de um líder, né? Você escuta de alguém que tem uma influência maior na sua vida, por isso que essa questão, inclusive, das redes sociais hoje, antes a televisão, hoje, com mais força a rede social, é tão sério, né? Por quê? Porque a gente tem as influências, né? A gente tem, de acordo com uma pesquisa que me falaram, foi feita uma pesquisa, parece que são cerca de 500 mil influências hoje no Brasil, nas redes sociais, né? Então, tem muita influência por aí que não tem nada para influenciar a vida dos outros, mas as pessoas recebem ele. A Bíblia diz assim, se você recebe um profeta no caráter de profeta, você recebe o galardão do profeta. E isso, né, diz respeito a qualquer pessoa que você recebe. Então, se você olha para alguém e você tem ele como um profeta, né, e eu não estou falando aqui do profeta no sentido bíblico, espiritual aqui, mas um profeta é alguém que tem uma palavra, que tem um poder, um peso para você. Então, você olha para um cara lá que é um influencer na internet, ele acaba sendo um profeta na vida daqueles que o recebem como profeta. Então, eles vão receber aquilo que essa pessoa carrega, né? Então, essas pessoas, elas vão ter uma marca maior nas nossas vidas. Então, por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, né, até onde a gente permite que essas coisas nos afetem. E quando somos afetados por isso, nós precisamos realmente levar a nossa vida ao Senhor. Esses dias eu conversando com uma apóstola muito querida, que tem um ministério incrível, muito usada por Deus, alguém que eu conheço há muitos anos e sei do respaldo que ela tem, da unção que ela carrega, né? Conheci demais o marido dela, que já faleceu, e ela me contando, né? E a gente conversando a respeito de algumas pessoas e de um contexto de ministério que eu vim, um outro ministério que eu fazia parte, que se acabou, não existe mais, aquele que eu já contei para vocês, que a gente foi convidado a sair e tudo, e esse ministério não existe mais. Mas muitas dessas pessoas que faziam parte desse ministério, hoje elas não conseguem se firmar em lugar nenhum, elas não conseguem mais romper espiritualmente, né? Muitas, a grande maioria dessas pessoas. E ela estava me contando que algum tempo atrás ela entendeu, e ela começou a fazer isso, que algumas pessoas precisavam desligar a sua alma
de alguns lugares e de alguns relacionamentos, porque elas se entregaram tanto em uma aliança, em um relacionamento, às vezes em um ministério, às vezes em um namoro, às vezes em algum tipo de relacionamento, que a sua alma ficou ligada. E ela precisa fazer uma oração dizendo: Senhor, desliga a minha alma. A alma é psique, né? Desliga as minhas emoções, me desliga desse contexto. Por quê? Porque às vezes a pessoa está travada ali, porque ela está ligada, né, em alguma dessas coisas. Então, às vezes ela se ligou a um trauma, às vezes ela se ligou a uma dor, que ela se apegou tanto com aquilo e ela não solta, e ela precisa soltar isso, sabe? Precisa dizer assim: Deus, eu rejeito isso na minha vida, eu quero desligar minha alma desse trauma, eu quero desligar minha alma dessa rejeição, eu quero me desligar minha alma dessa pessoa especificamente, né? Então, às vezes é necessário fazer isso, você, né, orar ao Senhor e pedir que o Senhor te desligue desses traumas e dessas rejeições. Por quê? Porque essas pessoas, elas nos marcam. Aquele que recebe o profeta, como o profeta recebe, né, o galardão do profeta, né? Então, se você recebe alguém que você considera a palavra dessa pessoa tem um peso na sua vida, o que ela vai dizer vai te influenciar. Por que o professor, é tão séria essa questão do professor, né? Por que o professor é tão importante, sabe, é um profeta, né? Por quê? Porque os meus filhos são assim constantemente, eles vêm falar alguma coisa comigo, fala para pai, mas foi o meu professor que disse, né? Tipo assim, é o meu professor, né? Então eles entendem assim, o professor é aquela pessoa ali, né? O que ele disse é isso aqui, pronto, acabou, né? Então é muito sério, né, essa questão da influência, né, de como as pessoas são influenciadas. Então a rejeição, esses traumas, essas coisas são geradas não somente pelos pais. A gente tem tratado muito aqui a questão paterna, mas nós precisamos identificar essa rejeição, né, que vem muitas vezes de outros contextos também e que podem estar influenciando na sua identidade. Você precisa detectar isso para que você possa anular. Tem pessoas que estão debaixo de uma sentença, às vezes de um professor que disse para ele que ele não ia conseguir, ou que ele não era tão bom assim, né? Às vezes de alguma figura de autoridade que liberou essa palavra e a pessoa tá agindo por essa palavra. Eu preguei uma vez falando a respeito de João Batista, quando perguntam para ele quem ele era, e ele, né, você é o Messias, não, você é o Cristo, você é Elias, e ele aí, então quem é você? E ele fala: quem eu sou? Eu sou o que a palavra diz que eu sou, né? Então ele cita lá: eu sou aquele que a palavra diz, voz que clama do deserto, né? Então ele tinha uma palavra que o definia. Então a gente precisa ter palavras de Deus que nos definem. E quando eu falei sobre isso, eu falei que a palavra que tem poder na nossa vida é aquela que a gente acredita nela, é aquela que a gente toma posse dela. Então tem gente que acha assim: a palavra tem poder. Então se a pessoa disse, pronto, e acabou. Se alguém virar para você e falar assim: você vai morrer, né? Aí pronto, né? Ai meu Deus, vou morrer. Por quê? Porque a palavra tem poder e a pessoa lançou essa palavra na minha vida. Não, a palavra que tem poder na minha vida é a palavra que eu creio nela. Quando a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na nossa língua, nas nossas palavras, é por quê? Porque a sua palavra, né, se aquela pessoa acreditou nela, ela vai viver de acordo com aquilo. Tem gente vivendo de acordo com a palavra que ela recebeu. Ela recebeu uma sentença e ela fica ali em cima daquela palavra, vivendo aquela palavra, reafirmando aquela palavra, reprofetizando aquela palavra, né? Então ela se tornou uma profecia que se cumpre na vida da pessoa, mas não é porque tinha que se cumprir, é que a pessoa tomou posse disso. Eu ouvi um testemunho, que não é um testemunho, é um testemunho, né? Uma história triste, mas que nos ensina, de uma pessoa que recebeu uma palavra profética. Um profeta chegou para ele e disse que ele ia morrer em tal data, deu a data que ele ia morrer, né? E a partir daquele momento aquela pessoa ficou tão perturbada com aquela palavra que ela recebeu, com aquela data, que quanto mais ela se aproximava daquela data, mais, né, em pânico aquela pessoa ficava. Imagina, a data estava chegando, de tal forma que no dia que chegou aquela data, que disseram que ela ia morrer, o que aconteceu? Ela se matou. Então, aquela palavra que ela recebeu se cumpriu na vida dela, mas se cumpriu por quê? Porque ela recebeu de tal forma que ela mesma fez aquela palavra acontecer na vida dela, né? Então, isso é muito sério, né? Então, tem muitas pessoas que elas receberam uma palavra e elas hoje estão trabalhando para que essa palavra se cumpra, né? E estão vivendo debaixo dessa sentença. Então, nós precisamos detectar quais são as palavras que nós recebemos, quais são as palavras que talvez nós aceitamos nas nossas vidas, em algum momento das nossas vidas, e nós estamos agindo baseado nisso.
Tem gente que está sabotando o seu casamento porque um dia ela recebeu uma palavra que ela não ia permanecer casada. Quantas pessoas que às vezes no momento de se casar, porque esse casamento não agradou às vezes não agradou os pais ou não agradou alguém próximo, a pessoa liberou uma palavra, esse casamento não vai durar, esse casamento não vai dar certo, né? E aí o casamento não está dando certo, mas por que o casamento não está dando certo? É porque a pessoa disse? Não, é porque a pessoa acreditou naquela palavra que foi dita e ela, né, viveu e está realmente fazendo essa palavra se cumprir. Então, nós precisamos realmente levar diante do Senhor as palavras que nós já recebemos, as sentenças que nós já recebemos, rejeitar aquilo que a gente entende que não é de Deus para as nossas vidas, né? Quebrar e dizer, não, eu não sou isso. Eu não sou esse inconstante que disseram que eu ia ser. Eu não sou esse, igual ao seu pai. Você vai ser igual ao seu pai. Você vai ser igual ao fulano. Você é isso. Você precisa saber o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então, a palavra de Deus é a palavra ao nosso respeito. Abra a palavra de Deus, leia a palavra de Deus constantemente, medita nela de dia e de noite, procure as verdades de Deus. Por que a gente está reafirmando aqui a nossa confissão? Porque a palavra é o que a Bíblia diz ao meu respeito. Então, ainda que eu não me sinta assim, eu estou declarando o que a palavra diz ao meu respeito. Porque às vezes você passou tantos anos declarando outras coisas que agora fica difícil de você declarar essas verdades. Porque aquelas mentiras que o diabo diz para você através de alguém são tão fortes na sua vida e você aceitou por tanto tempo que agora quando vem a verdade de Deus parece, sabe, que não encaixa, sabe? Não consigo me ver do jeito que eu estou dizendo aqui. Por quê? Porque você acreditou muito tempo, talvez, numa mentira a seu respeito, né? Então, é isso. Então, por isso é tão importante a gente olhar para os nossos traumas, levá-los diante do Senhor, nos resolvermos, sermos filhos resolvidos, que não precisamos fazer votos precipitadamente para sermos aceitos, sabe, pelas pessoas ou pelo próprio Deus. Nós já fomos aceitos por Deus, nós fazemos propósitos, nós fazemos votos porque nós queremos crescer, porque nós amamos a Deus, porque nós amamos as pessoas e não para que a gente seja aceito. Sabe, não é baseado na rejeição que eu vou fazer nada para Deus. Eu não vou trabalhar na obra de Deus, eu não vou servir ao Senhor, eu não vou servir na minha igreja, né, baseado nos meus traumas, baseado no meu medo de ser rejeitado. Quantas pessoas, às vezes a gente vê pessoas tão ativas na igreja, faz tudo, quer resolver tudo, quer fazer tudo, e quando você vai investigar, né, nós como pastores, às vezes a gente já consegue fazer essa leitura, a gente já percebe logo, né, que às vezes é uma pessoa que tem muito problema de autoestima, muito problema de rejeição, então ela fica todo o tempo fazendo, né, as coisas para tentar dizer assim, ei, eu estou aqui, né, eu sou essa pessoa, e às vezes a gente precisa chegar e dizer assim, irmão, relaxa, sabe, você não precisa fazer nada disso para você ser amado, para você ser bem-vindo nesse ministério, para você ser bem-vindo no reino de Deus, não é a partir do que você faz, né, e aí você começa a experimentar essa cura na sua vida, né, então eu queria compartilhar, se você quiser pesquisar um pouco mais sobre o trauma de Jefté, escutar a palavra do Koch, ele é muito mais profundo sobre isso, ele é um mestre na palavra, né? Então, procure a respeito disso, mas medite nisso, sabe? Será que o que você está fazendo hoje, que você está fazendo por causa de traumas, por causa de rejeição, por causa de orfandade, por causa de, sabe, desse tipo de situação, ou por causa de feridas, e não por causa da identidade sarada em Deus? Então, é você realmente colocar isso tudo diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero estar curado, eu quero estar restaurado pelo Senhor, eu quero andar com a certeza de que eu sou filho e que eu sou amado por Ti, e tudo que eu vou fazer é a partir dessa identidade. Não é para me tornar, mas é porque eu já sou. Então, é assim que eu vou viver essa restauração. Amém? Então, eu queria trazer essa reflexão para você. Acabei me prolongando aqui um pouquinho, mas eu quero, em nome de Jesus, que nós possamos experimentar cura na nossa identidade, sabe? Que nós possamos ser melhores a cada dia para nós mesmos, para a nossa família, né? Como eu falei, Jefté sacrificou sua filha, né? Isso é muito sério. Tem um outro caso no final de Juízes, que a gente vê o cara entregando a sua esposa, né? A sua concubina ali, para ser estuprada, para ser violentada lá no final de Juízes. É muito forte esse texto. Eu preguei esses dias para o casal, né? Para os casais da igreja. Eu preguei sobre esse texto. É muito forte esse texto. Quando ele chega, o levita chega
e os caras querem ter relação com ele, né? Querem que, como foi em Sodoma, ele é visitante na cidade, e aí os caras querem ter relação com ele, e ele entrega a sua concubina, e ela é violentada a noite inteira, né? Então é muito, muito assim, assustador esse texto. O que uma pessoa que não é resolvida, uma pessoa que não é curada, que não é sarada em Deus, ela pode fazer, baseado nos seus traumas, né? Então, muitas pessoas estão sacrificando as suas famílias, estão sacrificando seus filhos às vezes, né? Estão entregando, né? Assim, né? Como Ló ali entregou suas filhas, né? Se fosse preciso, ele disse: leva as minhas filhas, né? Para ter relações com ela, né? E esse nunca foi o propósito de Deus. Então a gente precisa realmente ser sarado para a gente não sacrificar o que a gente não pode sacrificar, para a gente não fazer propósito que a gente não pode fazer, para a gente não fazer votos que a gente não pode fazer, para que a gente não agir por medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então que a gente possa conhecer cada vez mais o verdadeiro amor e não agir mais por medo de ser rejeitado, para ser aceito por alguém, não. Nós vamos agir por causa de quem nós somos, sarados em Deus, em nome de Jesus. Amém? Então é isso, gente. Eu saí da vigília cansado, com muito sono, e pensei assim: vou falar 15 minutos, vou liberar todo mundo. Mas Deus precisava trazer uma palavra para a gente hoje, né? Amém? Gente, um ótimo final de semana, né? Orem por mim. Daqui a pouco eu vou viajar para Paracatu, vou descansar um pouco, vou viajar para Paracatu, vou pregar lá esse final de semana, esse sábado. Amanhã eu volto cedo para votar. Deus abençoe vocês nessa votação. Votem conscientes, né? Votem de acordo com os princípios do Senhor. Não votem baseado nos traumas, nas rejeições, nos medos, né? No que a obediência. Mas ore sobre isso, busque direção do Espírito Santo, porque essa decisão é muito importante para a nossa nação. E nós não podemos nos abster disso. Precisamos ser direcionados para isso, em nome de Jesus. Amém? E um ótimo final de semana, um ótimo culto aí para vocês, e que vocês possam ser cada vez mais crescentes nessa mentalidade de filhos que nós estamos nesses dias, fortalecendo em nós, em nome de Jesus. Ótimo final de semana, Deus abençoe a todos. Amém. A gente volta aqui 4h42. Boa viagem, pastor. Quero que você possa compartilhar o testemunho de como foi o desafio extra desse final de semana, de presentear o seu pai, né? Eu gostaria de ouvir o seu testemunho na segunda-feira, aqui no nosso encontro. Amém? Amém. Amém. Amém, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus, nossa nação. Aleluia. Amém.